Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Cultura Espírita, à distância, produzido aqui na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, localizada próxima à Avenida Jorge Amado, Rua do Cascalho, número 51, Boca do Rio, Salvador, Bahia. Este programa é transmitido através da Rádio FEB, via internet, em sintonia com a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB. Acesse o nosso site www.casadacaridade.net para conhecer a programação das atividades da Casa da Caridade. Lá vocês encontrarão reuniões públicas doutrinárias, atendimentos de passes, atendimentos sociais, os livros editados pela nossa gráfica, a programação da rádio, dentre outras atividades. Iniciamos hoje o programa Cultura Espírita, cujo propósito é levar ao ouvinte esclarecimentos à luz do Espiritismo, fundamentados na doutrina espírita de Allan Kardec, sobre temas vivenciados no dia a dia de todos nós, em nossas relações com o próximo, em nossas famílias, com nossos amigos, em nosso trabalho, enfim, em nossas vidas. Para nos ouvir, acesse a Rádio FEB através do site www.casadacaridade.net ou feb.org.net e fique sintonizado conosco. Participe também através do nosso e-mail geral@casadacaridade.net e teremos o maior prazer em respondê-los. Hoje nós seguiremos com o nosso debate do livro Dor, Causa e Efeito, da nossa querida Lívia Pereira Santos, onde nós vamos ter na página 23, na página 33, Dor e Regeneração. Um tema muito polêmico, muito bom, que pedimos a Deus para que nos dê bastante esclarecimento e novas mensagens. Eu sou Odete Gonçalves e nós seguimos com o programa com Robert Ferreira, Alessandra Uzeda, Alessandro Macedo e, em nome de todos, nós pedimos que Deus abençoe e guarde a nossa presidenta que desencarnou. E com isso, nós queremos pedir que os queridos ouvintes elevem todos o pensamento a Deus, para que Ele envie seus espíritos de luz, seus mensageiros, e nos intua, nos dê a bênção, para que possamos fazer um bom programa, a fim de nos educarmos e educarmos os queridos ouvintes. Senhor, esteja conosco agora e sempre, nos abençoe e nos proteja, e abençoe a nossa casa e a nossa presidenta que desencarnou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E então, amigos, seguimos o nosso programa, hoje com uma equipe bem formada, estamos aqui em 4 pessoas,
e todos vão dar a sua opinião, passar a sua mensagem com muita alegria, com muito carinho. E vamos ao livro, porque o tema dor, causa e efeito já é um aprendizado, já é uma mensagem. E ainda mais o subtema que se diz dor e regeneração. Com vocês, Alessandra. Dor, regeneração. O espírito imortal enfrenta os desafios da dor como experiência no campo das provas e expiações do pretérito. Hoje, vivenciamos a dor que nos constrange para o processo de reabilitação e habilitação do espírito que se vê de forma mais correta e acertada. Sem esses desafios, não poderíamos saber o grau de resistência que já possuímos ao enfrentarmos, com confiança e fé no futuro, o aguilhão da dor. Então, Alessandra, nós estamos sendo testados e ao mesmo tempo medidos, mensurados sobre o que nós já possuímos de base, que trouxemos de outra vida, e o que eu posso nessa, ou tenho condições de enfrentar aquele desafio, pegar e ir à frente. Então, estamos medindo o que eu já possuo e o que eu já posso. Muito bom. Acredito também que está relacionado também às coisas que a gente adquire, né, em função das nossas ações. Por isso, a dor pode ser uma causa, né, ou um efeito, vamos dizer assim. Então, essa primeira parte, esse primeiro parágrafo que ela cita aí, ela está totalmente embasada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, no livro dos Espíritos, ele cita, vou citar só alguns trechinhos aqui, para a gente poder embasar esse pensamento dela. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem a causa na vida presente, que foi como ela falou, e outra fora dela, né? E ele diz mais, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remotem progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão, ao se perguntar, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, assim, a dor também vem para a gente refletir as nossas ações, através do autoconhecimento, né? Através da autocrítica, e a dor, como regeneração, tem esse efeito de fazer a gente refletir, interiorizar aquele momento que a gente está passando. E é isso que no Evangelho, e acredito que é isso que nossa querida Lívia quis nos passar nessa primeira partezinha aí do texto. E como você disse, aquilo que nos feriu no peito, aquilo que nos tocou. Porque às vezes no nosso dia a dia acontece tanta coisa e não lhe toca. E coisas importantes, coisas que até você pensa, mas aquilo não lhe feriu. Ou seja, você não é devedor daquilo. Aquilo não lhe toca. É como se fosse indiferente. Você está livre daquela mazela, você está bem embasado, você está tranquilo. Mas às vezes uma coisinha mínima e aquilo lhe fere de um jeito no seu sentimento. Poxa, que punhalada, entendeu? É porque esta pequena coisa, mais uma grande punhalada, foi coisas que você passou por ela e que você não soube. Você está aqui agora para consertar. É importante a gente ter assim a consciência de que toda dor, né, tem um propósito maior, além da própria dor, né? E quando a gente toma consciência disso, a gente se abre a essa percepção, a perceber o diferencial, né, do sentir a dor pura e simplesmente, e
em relação a você aproveitar O conhecimento adquirido. o conhecimento adquirido para tirar o proveito, o lado bom daquele momento de dificuldade. Construção de É conhecimento. como ela mesmo diz aqui, ó, são simples alfinetadas Alfinetadas. que sentimos doer, mas que nos ajudam a refletir sobre as causas dos sofrimentos e os efeitos que se apresentam em nossa vida. É interessante a gente ressaltar também que tanto a autora como acredito que todos nós aqui tenhamos essa interpretação, a dor que nos referimos é a dor moral, a dor espiritual, Sim. né? Que é a dor da Coração. regeneração, Exato. enquanto que existe a dor degenerativa, que é a dor física, Física. que a gente não irá tratar nessas questões aqui, apesar de uma às vezes estar ligada à outra, né? Uma Às gera a vezes outra, uma implica na implica outra, na né? outra. Bom, sem experiências, não saberíamos nos defender dos efeitos danosos das nossas criações negativas. A dor, como corrigenda, nos torna mais sensíveis e compreensíveis aos dons da vida. Se for a causa de nossa evolução, então a dor se faz benéfica no sentido do aprendizado. Aprender com a dor é enfrentar uma realidade que se compõe de atenção para consigo mesmo e de autoestima. Há logo necessidade de pesquisar e saber a causa da dor, para que saibamos combatê-la e curá-la na raiz das nossas criações mentais. É essa reflexão que a gente deve fazer sobre aquilo que dói na gente, né? Que incomoda. Por que incomoda, né? Entretanto, combater a dor não poderá ser na ação do desespero e da descrença, mas no esforço e na vontade de prosseguir, retirando proveito das lições, por maiores dificuldades que tenhamos para enfrentar. Faremos com muitíssimo cuidado, todavia, sem a ação da vontade, ficaríamos jungidos aos sofrimentos, tornando-nos criaturas queixosas e sem vontade própria. Aí, nós precisamos refletir um pouquinho e tentar, pelo menos, tentar fazer esse exercício no nosso dia a dia. Você se depara com um desafio. Você tem algo que está lhe incomodando. Está. Então, você precisa uma alternativa para resolver. Mas das duas, uma. Ou você zanga, entra na maldade, fica no desafio e fica todo cheio de problemas, sai do sério, sai do equilíbrio, ou você... Que não é o mais recomendável. Ou você chama por Deus, respira 2, 3 vezes e diz, meu Deus, me ajude, eu preciso nesta hora tentar resolver isso. De que forma? Mas é de você para com você mesmo. Sem Mas desespero. faça esse exercício. Mas se você fizer esse exercício, dali a uma meia hora, um tempinho mais, quando as coisas se acalmarem e as respostas entrarem nos seus devidos lugares, você vai observar, poxa, mas foi até fácil. Por que foi fácil? Porque você não saiu do equilíbrio, você não entrou no desespero, você teve um pouco de fé em Deus e confiança na possibilidade que você já tem de enfrentar aquele desafio. No dito popular, quem sente sua dor é quem geme. Cada um de nós sabe precisamente os pontos doloridos do físico, moral e do espiritual. O que precisamos entender é como acionar o autocontrole. Então, a expressão de dor deve ser vista de forma educativa, tanto quanto o exercício da paciência, para saber esperar, a autodeterminação no sentido da cura, a compreensão da lei do equilíbrio, harmonização. O sofrimento corresponde ao nosso grau de entendimento e evolução. A dor também pode nos trazer componentes de irritação, ansiedade e insegurança. Muito comum, né? Da gente encontrar nas relações. De uma maneira geral. Eu queria dizer que talvez que eu tenha até em casa um exemplo parecido. Então,
Então, você precisa exercitar isso muito durante o dia. Aí você observa que se você fez o exercício de se manter no equilíbrio, peça ajuda mentalmente e faça o possível. Você vai observar que aquele que está tentando ou não te desequilibrar, ele observou que você não teve aquele impacto, né? Não teve. Então, automaticamente, é uma ação de causa e efeito. O que é que acontece? O outro viu que não teve uma grande reação, ele também se desacelera, entra na harmonia. E isso você observa o resultado assim. Não precisa dizer nada, não, mas tenta, pelo menos, vamos tentar. Isso está muito ligado à própria evolução moral do indivíduo, a evolução intelectual e moral, porque quando ele tem esse equilíbrio, essa evolução, ele consegue ver os problemas de forma mais amena, ele consegue ter clareza para poder chegar às respostas. Consegue até compreender o desequilíbrio do outro. Entender o ensinamento dessa dor. Enquanto que a pessoa ela não tem essa evolução, ela acaba se entregando àquele sentimento e gerando até atos que depois ele venha se arrepender, né? Então, isso também tem essa ligação, né? E aquela coisa, né? Deus não dá a cruz maior do que os ombros, né? O grau de irritação vem sempre submerso naquilo que nos envolve, quer na dor moral ou na dor física. Quando a dor moral se torna chamamento para a nossa elevação, busquemos abrir e ampliar a nossa consciência e examinemos o porquê de estarmos passando por essas experiências, verificando se realmente estamos aprendendo, com o sofrimento, a ser humildes e confiantes em Deus. Duas condições fundamentais importantes na ação educativa do crescimento e da evolução espiritual. Não é só combater aquilo que nos faz sofrer, mas compreender que este é um momento único de autotransformação e burilamento. Preservando na fé e confiantes nos desígnios do Pai, que tudo providencia e que nos concede a oportunidade de sairmos da estagnação, poderemos vivenciar a calma, a tranquilidade e a esperança. Quando a prova é por demais dolorosa, cada um de nós traz marcas perispirituais que poderão surgir na encarnação como processos psicossomáticos, com consequências para todo o organismo. As enfermidades físicas surgem como um respingo do perispírito, para que possamos, nos efeitos da causa, fazer um caminho de autorregeneração. Fé, prudência, lucidez. Acreditar na fé lúcida e raciocinada. Essas virtudes deverão ser exercitadas quando a dor se torna acérrima. Campos emocionais. E as lágrimas explodem. Eu queria fazer somente um comentário. Às vezes a gente acha, né, que o que veio para nós está além das nossas possibilidades. O desafio está pesado, a cruz está grande, né, para carregar. Mas quando você, como agora veio essa resposta e diz que aquele é o momento da sua elevação moral, então você precisa compreender e saber aproveitar o momento. Não deixe passar, porque se você está num período de dor, de sofrimento, procure saber o que está acontecendo. Talvez que você esteja fazendo um exercício para melhorar um pouquinho. Você já não foi coisa muito boa, talvez, né? Então, está precisando essa caminhada. Agora, outra coisa que ele falou ali, muito importante, que às vezes nós trouxemos marcas no nosso perispírito que precisamos expurgar. Precisamos passar por algo para melhorarmos. Um dia nós seremos bem melhores lá na presença de Deus. Ele fala, inclusive, de marcas físicas, né? Então, coisas vividas na carne, no corpo.
Então, eu digo a vocês, às vezes a doença chega pra gente e você precisa ter uma posição bem definida perante a você, perante Deus. Meu Deus, será que isto realmente deve ser para mim ou é para mim? Será que está no meu momento agora? Será que eu ainda já estou no meu final de caminhada ou ainda tenho algo importante a fazer? E nessa reflexão mais grande, na base da fé, na base do perguntar, do querer uma resposta, e você se posicionar de uma forma corajosa perante esse Deus que você acredita, talvez que a sua chaga, ou sua doença, ou aquele seu desafio se disperse. É importante também. Melhore. Você saiu de uma névoa do medo. O medo torna maior qualquer coisa. Mas se você tiver a coragem de ir, perguntar, se colocar à disposição, se for para mim, meu Deus, eu aceito. Se veio é porque é necessário. Vamos com coragem. Talvez que aquilo é importante a gente pensar assim também, né? Que quando a gente passa pelo processo da dor, a gente já traz essa possibilidade em nosso planejamento. O nosso planejamento espiritual, ele é feito não só das alegrias. Com certeza. Né? É feito também dos resgates. Então, toda e qualquer dor, no momento que a gente compreende que também foi escolha nossa antes de reencarnarmos, então a gente passa a ter uma visão diferente daquilo que a gente está vivendo. Mas é claro que isso exige um nível de consciência espiritual, né, bom, necessário, para você compreender, porque nós não queremos sofrer. Ninguém quer sofrer. E quando dói, aí que o negócio fica. Né? Então, é preciso, porque quando a gente passa a ter essa visão do fundamento espiritual, a gente começa a, pelo menos, aceitar algumas coisas. Interessante que na fala de vocês, a gente remete muito a Deus, né? Principalmente no momento de dor. A gente procura muito a Ele. E algumas pessoas, na sua pequenez, né? Na sua fragilidade do momento, devido à não aceitação daquela dor e tudo mais, acaba culpando a Deus por aquela dor. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito claro quanto a isso, quando ele diz que quem é o culpado dessa dor, das suas aflições, é nós mesmos. Nós mesmos, sabe? Né? Seja por algo que nós fizemos em outra encarnação, ou seja por algo que fizemos nessa, ou seja, as nossas ações em função do nosso livre-arbítrio. Exatamente. Né? Então, a gente tem que colocar isso, porque Deus, eu pergunto a vocês, como é que Deus, que é todo bem, que quer amor, caridade para todos nós, como é que Ele pode desejar o mal para a gente? Então, isso não vem de Deus. Isso vem das nossas escolhas, das nossas fraquezas morais e espirituais. Por isso que eu digo, né? Se você entrar dentro da sua reflexão, tá? E perguntar, meu Deus, eu quero, eu aceito, é meu, eu estou pronta, eu estou preparada, eu vou passar por isso. Você faz uma reflexão, tá? Se pergunte. O Deus, ele te dá uma posição. E às vezes o que você imaginava uma coisa muito ferrenha, não era tanto assim. Passa. Né? Às vezes a gente acha que não vai suportar. E um tempinho aqui, um tempinho ali, você acaba E passando. às vezes Deus age de forma que a gente não entende. Né? No sentido assim, de que esse auxílio surge de onde a gente menos espera. Né? Seja de um parente que vem com de uma hora para outra. De uma hora para outra, seja alguém que traz uma palavra que nos fortalece.
ou nos clareia as ideias. Então, assim, ele está sempre, né, olhando por isso, olhando por nós. Então, quando a gente se aproxima, faz essa autorreflexão, né, esse autoquestionamento e esse burilamento, você acaba se aproximando de Deus e ele procura, de alguma forma, lhe dar uma resposta, né? Então, a gente tem que ter sempre fé e confiança nessa misericórdia, nessa providência divina, né? Existe uma passagem do livro do Evangelho, eu sou péssimo em decorar passagens de livro, mas diz que o homem é artífice, né, do seu próprio caminho. Muitas e muitas vezes os nossos problemas estão em nós mesmos, ou quase sempre estão em nós mesmos. E aí, às vezes, nós temos a costume de remeter ao outro problemas que são nossos, essencialmente nossos. Então, uma das grandes marcas do Espiritismo, né, ao lado do livre-arbítrio, e o texto e o relato de vocês, o comentário de vocês passam todos por isso, é a questão do necessário autoexame. O autoexame, ele nos possibilita que nós encontremos em nós mesmos, e nós mesmos, às vezes, além daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que tendem a nos ajudar de alguma forma, a encontrarmos alguma resposta, mas nós mesmos, muitas vezes, encontramos a resposta mais rápido. E isso só é possível através do autoexame. E não de algo que brote de forma abrupta, sem nenhum tipo de conexão com a realidade. Sim, o próprio propósito que tem a doutrina de estimular com que nós exercitamos essa característica do autoexame, que ela é em decorrência, o autoexame é em decorrência da própria correção do livre-arbítrio. Porque quando você tem o livre-arbítrio, você detetor do livre-arbítrio, você oferece alternativas para aquele problema sob diversas formas. Mas você constrói também esses problemas porque você tem essa possibilidade, essa liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha que vem possibilitar com que o autoexame seja o requisito seguinte, porque é ele que vai possibilitar que você exerça de melhor forma aquilo que Deus lhe concedeu, que é o livre-arbítrio, para você poder seguir, né? Então, o autoexame, que é, na minha opinião, uma das características um dos elementos, requisitos mais trabalhados em toda a doutrina, junto com o livre-arbítrio, às vezes quase sempre, a correção do livre-arbítrio, né? E é isso que nos possibilita muitas vezes a tomar determinados rumos. Toda a autoanálise lhe permite refletir a sua atitude, né? Claro. Aí você se pergunta, realmente o que é que eu quero para mim? Algumas respostas você até consegue encontrar no seu próprio comportamento. Outras respostas, e aí essas que fogem ao campo mesmo da racionalidade, são respostas que só a doutrina talvez possa dar, porque remonta a passagens e a encarnações anteriores, né? Você já vem com débitos. Exatamente. Mas é por isso que nós desencarnamos, né? Nós encarnamos e desencarnamos. Esse processo é um processo de rito de passagem constante, é justamente para que a gente possa, a cada processo reencarnatório, que a gente possa identificar, a gente possa corrigir erros de outros tempos, né? E que a gente possa, muitas vezes, vir até, não só para corrigir, mas sobretudo para poder dar sequência àquilo que você fez no passado também, né? Porque as pessoas acham também que o processo reencarnatório é um processo de demarcação, de correção dos problemas que outrora você teve. Não, muitas vezes é até para você dar sequência ao trabalho que não foi feito. Acho que até as máculas já são até minudentes, são pequenas, né? Alessandro, construir um novo, né? Pode até ocorrer que essa encarnação, de alguma forma, entre parênteses, um pedacinho, você esteja ao lado de alguém que precise aumentar o seu moral, se reeducar. Talvez que você esteja ali para que aquele outro ser que só lhe dá as alfinetadas,
você possa elevar ele, para ele se corrigir e ver a vida de outra forma. É interessante você falar isso, porque a gente está falando em autoavaliação, em autoburilamento, mas às vezes pelo nosso torpor, né, pelo momento, né, de torpor que a gente esteja passando em função daquela dor, a gente precisa que outra pessoa nos questione, nos diga através de uma crítica, para que a gente, muitas vezes a gente não recebe de bom grado aquela crítica, mas depois a gente vai e reflete. Será realmente que é isso? A semente não germina, não nasce no mesmo momento. Ela fica um pouquinho na sementeira até que um dia ela floresce. É porque, como eu estava falando, muitas vezes a gente não consegue a resposta nós mesmos. Que pese até acha que quase todas as respostas estão em nós mesmos. Mas muitas vezes nós não temos a capacidade, como você falar, de perceber, como você bem abordou. E quase sempre nós não temos, né? Pela nossa ignorância, soberba, né? Pela nossa cultura. Pelo próprio orgulho que envolve a razão. Exato. O orgulho. Amor ferido, né? Amor próprio ferido. Porque geralmente, né, quando a pessoa entra nessa sintonia de se posicionar dessa forma, assim, perdendo mesmo o equilíbrio, o que acontece? Nós somos tomados pelo orgulho, a gente não enxerga o todo. E muitas vezes a gente fala coisas que depois, né, a gente realmente se arrepende. Verdade. É interessante a gente falar desse ponto, porque eu também, no livro Laços de Amor Eterno, de Pedro Santiago, que também é vendido aqui na nossa livraria, ele fala justamente, o tema do livro é basicamente sobre a questão da dor e do refazimento, né, do perdão. E aí eu guardei justamente um trechinho que falava sobre isso, né, que ele fala assim, a corrente impetuosa da dor remove da alma do lodo moral para que o sono profundo da ilusão seja interrompido. Que ilusão é essa? A ilusão que está sendo gerada pelaquela dor, que a gente não consegue enxergar, né? E a dor, apesar de repudiada, é o melhor remédio para os vícios insuflados do mal, da discórdia, da violência e de tantos outros estados torpes, né? Esse estado que a gente fica sem conseguir entender, enxergar, e sérios enganos da alma imortal. Então, assim, esse trechinho eu trouxe Retrata aqui. bem. Perfeito. Retrata bem, exatamente. Muito muito bem. bom esse livro. É algo a se ler, Laços de Amor Laços de Eterno. Amor Eterno, psicografado por Pedro Santiago e ditado pelo espírito Dizzy Akiba. Interessante. Campos emocionais. E as lágrimas explodem como tormentas de sofrimentos. As lágrimas escorrem como um rio caudaloso. O uso de mecanismos de defesas intrapsíquicas pode gerar tantos bloqueios e impedimentos como atitudes sadias e comportamentos salutares, que são acionados ao tomarmos consciência da situação em que nos encontramos. Enquanto não houver a minimização dos quadros dolorosos, o homem haverá de enfrentar o enorme desafio que é a superação da própria dor. Quando a dor se torna sofrimento, a perturbação da mente, o medo e o receio de não ter saída parecem insuportáveis por falta de autocontrole. O desespero e a aflição são constantes no comportamento daquele que sofre de descontrole emocional, perdendo a confiança em si e a fé em Deus. O que precisamos fazer para superar tais dificuldades? Traz a autora 3 aspectos, 3 requisitos. Orar, esse é o grande instrumento de equilíbrio. Estimular a autoestima, ou seja, a autovalorização. E aí, por conseguir também a autorreflexão, né? Ter confiança e fé em Deus. Esses são os 3 elementos para que nós possamos superar tais dificuldades. Essa autoestima é interessante a gente falar que não é do ponto de vista da vaidade. Da vaidade. Né? A autoestima é no sentido de que você realmente se goste, cuide de si. A gente orienta muito, né, doutrinando as entidades nesse sentido, principalmente quando elas vêm no sentimento de posse, né, de posse sobre alguém que ainda está encarnado e que acha, né, a entidade acha que
tem que ter para si. Então a gente fala muito disso para reverter o processo, porque no momento que você se ama, né, o que acontece? Você não se perde, né, como eles se perdem na espiritualidade, muitos anos tentando estar junto a alguém que nem no mesmo plano não está com ele, né? Porque um reencarnado, o outro não, então não vai acompanhar nunca. Então é muita falta de amor próprio, né? Como eu ouvi de uma entidade, eu estou com ela desde pequena. Eu falei, meu Deus do céu, como pode você dedicar 44 anos da sua vida espiritual acompanhando uma pessoa que está encarnada? E aí eu perguntei à entidade, o que ela fez por ela? E ela não fez nada por ela. Ao contrário, né? Contraiu mais dívidas no próprio plano espiritual. Falta de amor, auto-amor. A oração é o meio mais eficaz para se trabalhar a autossuperação. O contato e a sintonia com os protetores e mentores nos ajudam a fazer um caminho mental mais consciente, sem receio de enfrentar a realidade dorida. Portanto, podemos examinar os malefícios e os benefícios da dor conforme a nossa predisposição. A dor se contrai ou se dilata, dado aos débitos circunstanciais e aos adquiridos, e que devem ser resgatados. Seus motivos para a dor, não entenderíamos o quanto ela pode ser benéfica ao espírito em evolução. Com a compreensão do seu processo, cumpra a sua capacidade de resistência e desenvolva a autoajuda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. A ciência da vida, como escola de aprimoramento, oferece todas as possibilidades e diversidades e de oportunidades para que possamos enfrentar as adversidades. Pontos de introspecção: autoexame, autocontrole e autodiscernimento. Uma coisa que é interessante também, e a gente tem que ter muito cuidado, assim, penso eu, de remontar as dores e os sofrimentos, né, na vida nossa material mesmo, das relações interpessoais como um todo, profissionais, sentimentais, amorosas e tal, como algo que seja uma coisa que eu sempre carrego isso comigo, que é o fato da gente sempre atribuir a processos obsessivos ou processos de dívidas contraídas no passado. Então, isso também é um tabu a ser quebrado, porque a gente precisa entender que muitas vezes as dificuldades que são impostas na vida material, elas são fruto do próprio processo mesmo de evolução do ser humano, que não guarda nem menor relação com a questão espiritual. Mas sim os próprios desdobramentos, claro, os próprios desdobramentos da vida material mesmo, porque se a gente for atribuir da espiritualidade, coitado da espiritualidade, mas são desdobramentos mesmo, dificuldades que ali se interpõem no dia a dia profissional, no dia a dia da relação com a família e tal, que fazem parte de um processo de autoaprimoramento, que muitas vezes não guarda relação com a questão espiritual. Não existe nenhuma entidade aí por ali. Sim. Existe o próprio desdobramento da vida que nos impõe dificuldades, que também não guarda a menor relação também com dívidas passadas, mas sim do próprio desdobramento, do próprio ritmo que a vida nos impõe. Isso, das suas imperfeições. Das suas imperfeições. Agora, claro, óbvio que isso nos ajuda a nos auto-aprimorarmos, né? Mas, né, auto-aprimorarmos, enfrentar essas adversidades, exercer o autoexame, o autocontrole. Mudar o olhar, né? Exatamente, o autodiscernimento. Então, na verdade, a espiritualidade ela vai colaborar com esse processo de permitir com que a pessoa reúna esses requisitos para enfrentar as questões que são eminentemente materiais do ritmo de vida nosso, entendeu? E essa é a grande... talvez pela toque, eu fico muito preocupado, e a gente tem muitas vezes esse um copo caiu, aí um livro caiu, uma estante... Tudo tem a sua causa espiritual. Não. É porque o processo de desdobramento da vida mesmo é assim. E é assim que nós... O que a espiritualidade entra? Entra no processo de colaboração, de nós vencermos isso. Mas não é um processo de desdobramento, de dificuldade criada no seio da espiritualidade. Sim, sim.
Eu acho assim, Alessandro, que você disse o nosso aprimoramento. Sim, porque muitas vezes a gente está numa fase da vida que tudo é cômodo, tudo está parado, estagnado, meu relacionamento tá bom, meu trabalho tá bom, meu carro tá bom, meu apartamento tá bom, minha vida tá bom, meu filho tá bom, então tá tudo bom, né? Então você não se esforça, você não tenta se aprimorar, dar de si o melhor, tentar buscar ainda mais inovação, mais novidade, mais conhecimento, mais estudo para você tocar a sua vida cada vez melhor. Então, o nosso comodismo de hoje faz o nosso futuro de amanhã. Então, se nós nos aprimorarmos, se nós buscarmos dentro de nós o que há de melhor, Deus me deu hoje o alimento, Deus me deu o transporte, Deus me deu a vida, Deus me deu a saúde, Deus me deu minha família. Se nós buscarmos o que nós temos de bom e neste bom nós transformarmos para melhor, então nós estamos contribuindo para. Não vem a dor, não vai ter uma causa ruim. A dor que eu estou sentindo é porque eu estou me esforçando para ser melhor. Então, a minha causa depois vai ser boa. Eu tenho que fazer o possível para poder melhorar e transformar a minha vida, sair do meu estado cômodo, de sossego. A vida é um eterno trabalho, é uma eterna luta. Até porque nós estamos no mundo de provas e expiações, nós ainda não atingimos a perfeição necessária, então todos esses elementos nos remetem a esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse autossofrimento. Porque se você, quando a gente começa a executar, a fazer o exercício de refletir sobre tudo o que acontece na nossa vida, nós vamos ver que tudo é originado das nossas escolhas. Tudo tem fruto nas nossas escolhas. Seja as coisas boas, sejam as coisas ruins. Né? E aquilo, às vezes, a gente vê que perdura muito por mais tempo o efeito daquela ação, né? Ou daquele pensamento, até o pensamento, né? Pode gerar algo de interferência nas nossas relações, no nosso dia a dia. Então, assim, a gente precisa sempre estar vigilante, né? Sempre estar, olhe, isso aqui é meu, eu preciso melhorar, isso aqui não é meu, então de onde vem? Então, a gente precisa estar vigilante para perceber as nossas relações e as interferências que vêm de fora. As imperfeições. Passo essencial para enfrentar os desafios da dor e do sofrimento. Se estes se tornam insustentáveis, devemos apelar para Deus e espiritualidade superior. Temos a certeza de que a espiritualidade providenciará tudo que for possível em benefício daquele que sofre. O esforço dos anjos guardiões em favor do seu tutelado é muitíssimo grande. Todavia, eles sabem que a dor, muitas vezes, serve como corretivo e processo altamente educativo. Aprimorando-nos, caminharemos no sentido da luz, para que as dores se tornem apenas um motivo de auto-verificação das nossas possibilidades, servindo-nos das lições do Cristo, que superou todas as dores, sem queixas ou limitações. Busquemos a luz que emana da espiritualidade e nos sustenta em todos os momentos da vida. Considerando que somos espíritos em evolução, devemos cumprir as nossas provas, que são deveres impostergáveis. Na passagem de João, Jesus, luz do mundo, de novo, Jesus lhes falava: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Assim, meus queridos amigos, nossos ouvintes, nós vamos dizendo a você que nós estamos chegando ao término deste programa Cultura Espírita, mas que antes nós temos aqui uma mensagem do livro Lições de Saúde Espiritual, escrito por Marilinda Lima,
e ditado pelo espírito Dr. Carneiro de Campos. Então, nós vamos ter na página 43 a mensagem que diz: cura, questão de fé. Sustenta-te na tua fé. Sem a fé, a cura espiritual torna-se impossível. Esperar que esta cura repercuta no corpo torna-se mais difícil ainda. A fé passa pela razão, mas não é determinada pela razão. É atributo intrínseco ao espírito que, como tudo que é divino em si, precisa expandir-se na consciência de atos e ações ou assumir-se inexistente em espírito pela inatividade e omissão. Não há como maturar tua fé sem que creias e manifestes que és centelha divina. Acredita, Deus é o Senhor do impossível, Criador de todas as coisas, poder único sobre o cosmo. Deus é justiça, caridade, misericórdia. Se dificuldades te atormentaram, busca na fé a sustentação principal, fundamental, e terás a lucidez e o equilíbrio necessário para encontrares o discernimento na escolha do que precisas encaminhar de forma serena e calma. Se te desesperas, as dificuldades, as enfermidades físicas, morais ou espirituais tendem a agravar-se, por vezes de forma incontrolável. Lembra que tuas enfermidades têm origem no passado remoto e ou próximo, mas que em ambas as circunstâncias ficam registradas na memória perispiritual, até que, movido pela fé, resolvas mudar as tuas atitudes. Só assim encontrarás iniciando o teu processo de cura. Quando será concluído? Depende apenas de ti, do teu empenho, do teu esforço, no sentido de não cometeres novos equívocos diante da lei de amor, que quando é desconsiderada, dá lugar a de causa e efeito, de forma dolorosa, até que despertes para o contato com a tua causa primária de todas as coisas, Deus. Naturalmente, que a presença de Deus se expressa nas boas ações e atitudes. Todavia, Ele nos dotou de livre-arbítrio para que tivéssemos o mérito das boas escolhas, mérito de construirmos o caminho voltado para a luz, ponto de chegada, para que o espírito ele realize uma vida de novas partidas na direção do bem. A crença, a fé em Deus sobre todas as coisas é que te possibilita o despertar dos desenvolveres novas atitudes que caracterizam o espírito e que tem consciência de que foi criado para ser feliz e de que a felicidade é o bem que realiza. Busca a fé que há em ti, imprimindo um novo ritmo ao teu crescimento, e constatará que a felicidade não é deste mundo, mas pode ser o teu estado
de consciência íntima desde já. Ser feliz, assim determina o Pai do infinito poder que é só dele. Atende a este imperativo, buscando em Jesus o modelo, no louro da vida, o Evangelho, a tua melhor fonte de esclarecimento espiritual. Confia, a felicidade não é algo distante, porque é em ti, no Deus de amor que em ti habita.